aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no plano de carreira, cargos e remuneração dos servidores administrativos da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED de Manaus. Para quem sonha com um cargo na CEMED, entender essa estrutura é, sério, fundamental. Então fica aquela pergunta, né? Passei no concurso, e agora? Como é que a carreira funciona na prática? Como a gente sobe de cargo? Como o salário aumenta? Exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui, ponto por ponto, para não sobrar nenhuma dúvida. E ó, para não ter nenhum achismo, a nossa fonte é a mais oficial que existe, a própria Lei Municipal, número 1624, lá de 2011. É ela que é a espinha dorsal, a base de toda a carreira administrativa na educação de Manaus. Vamos analisar os pontos mais importantes dela. Ok, vamos começar do começo, do alicerce mesmo. Para que é que serve esse plano? Qual a ideia por trás dele? Entender a fundação ajuda a gente a compreender todo o resto da estrutura. Logo no artigo 1º da lei, a gente já encontra um mapa da mina. O plano, na essência, quer criar um caminho bem claro para o crescimento do servidor. A ideia é valorizar quem já está lá dentro, sabe? Com salários que aumentam com o tempo, com o desempenho e que incentivam a pessoa a se qualificar sempre. É um sistema que busca recompensar o mérito e a dedicação. E o que a lei chama de carreira. Pensa numa escada. É a trajetória de subida do servidor, onde cada degrau que se sobe depende de uma mistura de coisas: a formação acadêmica, o desempenho no dia a dia e, claro, o tempo de serviço. Não é para ser algo parado, estático. Agora, essa escada é dividida em patamares, que a lei chama de classes. A classe é basicamente o nível que corresponde à escolaridade do servidor. Começa ali na classe B, para o nível fundamental, vai para C, para o nível médio, D, para a graduação, e por aí vai, até chegar no doutorado. Em resumo, quanto maior a formação, mais alta a classe. E dentro de cada classe, a gente tem os padrões. Se a classe é o patamar da escada, os padrões são os degraus menores dentro daquele mesmo patamar. A subida de um padrão para o outro acontece principalmente pelo tempo de serviço, e o resultado é um aumento no salário sem precisar necessariamente mudar de nível de escolaridade. Certo, já entendemos os conceitos básicos. Mas, e aí, como se entra nessa carreira? Quais são os cargos que existem? Vamos ver agora qual é a porta de entrada para a CEMED. E aqui está o ponto crucial, a regra de ouro do serviço público no Brasil, que está bem clara no artigo 2º da lei. O único jeito de entrar nesses cargos é por concurso público. Não tem atalho, não tem outro caminho. É a regra que garante que a disputa seja justa para todo mundo. A estrutura dos cargos é bem direta, dividida em 3 grandes grupos, e cada um deles está ligado a um nível de escolaridade. Tem o auxiliar municipal, para quem tem ensino fundamental, o técnico municipal, que exige nível médio, e o analista municipal, para quem tem diploma de nível superior. Para a coisa ficar mais concreta, olha só alguns exemplos de especialidades dentro de cada cargo que foram tirados lá dos anexos da lei. Um auxiliar pode ser, por exemplo, um auxiliar administrativo. Um técnico pode ser um assistente de administração. Já o analista pode ser de várias áreas: direito, nutrição, psicologia e muitas outras áreas, dependendo da graduação. Ok, chegamos na parte que todo mundo tem mais curiosidade. Como se sobe na carreira e, claro, como se melhora o salário. A lei cria 2 jeitos diferentes, e é muito importante entender a diferença entre eles: a progressão e a promoção. O legal deste slide é que a comparação fica bem clara. A progressão é um movimento horizontal, sabe? É avançar de padrão dentro da mesma classe, e o critério principal é o tempo de serviço. Ela dá um aumento de 5% no vencimento. Já a promoção é um movimento vertical, é uma subida de classe. Acontece quando se apresenta um novo diploma, uma pós-graduação, um mestrado, e aí o salto no vencimento é bem maior, de 20%. Um caminho valoriza a experiência, o outro a qualificação. Grava bem esse número aqui, ó. 36 meses, 3 anos. Esse é o tal do interstício. A cada 3 anos de trabalho efetivo e com uma avaliação de desempenho positiva, o servidor ganha o direito de subir um padrão na sua classe e aí garante aquele aumento de 5%. E se essa explicação detalhada está ajudando a clarear as coisas, aproveita para se inscrever aqui no canal Pode Concursos. A gente sempre traz análises aprofundadas de planos de carreira, de editais, tudo para deixar a preparação para o concurso muito mais certeira e eficiente. Agora vamos falar de dinheiro. Como é que se compõe a remuneração de um servidor da CEMED? É super importante saber ler o contra-cheque e entender o que significa cada coisinha ali.
Primeiro de tudo, uma diferença fundamental que a lei faz e que muita gente confunde. Vencimento é o salário base, aquele valor fixo que está na tabela da classe e do padrão. Já a remuneração é o valor bruto, o total que cai na conta, ou seja, é o vencimento, mais todas as outras vantagens, como gratificações e adicionais. E essa tabelinha aqui deixa tudo cristalino. Olha que exemplo prático para analista municipal. Na vertical, a gente tem os padrões. Do padrão 1 para o 2, o aumento é de 5%, ou seja, é a progressão. Agora, na horizontal, a gente tem as classes. Se um analista com graduação, que está na classe D, faz uma especialização e pula para a classe E, o vencimento base dele salta 20%. Essa é a promoção. E para fechar, um ponto super importante. Nada disso que a gente falou acontece no automático, tá? A carreira toda é baseada em avaliações de desempenho. Elas são a ferramenta que a administração pública usa para medir a aptidão e a produtividade do servidor, desde o primeiro dia de trabalho. E o primeiro grande teste é o estágio probatório. Ele também dura 36 meses, o mesmo tempo da primeira progressão. Durante esse período todo, o servidor novo passa por uma avaliação bem rigorosa para confirmar se ele tem mesmo aptidão para o cargo. É a fase que valida, na prática, a aprovação no concurso. Basicamente, existem dois tipos de avaliação. A avaliação especial de desempenho, a AED, rola durante o estágio probatório e é ela que decide se o servidor vai se tornar estável ou não. Depois de aprovado, ele entra na avaliação permanente de desempenho, a APD, que serve de critério tanto para a progressão por tempo de serviço, quanto para o pagamento de bônus, como a gratificação de produtividade. Então, como a gente viu, o plano de carreira da CEMED Manaus dá um mapa bem claro, uma estrutura definida para o crescimento. Ele mostra os caminhos, seja pela experiência do tempo de serviço ou pela qualificação com novos estudos. Mas a jornada, o avanço de verdade, depende do esforço e do planejamento de cada servidor. A pergunta que fica no ar é, sabendo de tudo isso, qual vai ser o próximo passo para construir essa carreira?